Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao SalcioCast, terceiro episódio. Aqui no SalcioCast nós falamos sobre marcas, histórias e empresas e quem faz essas marcas, histórias e empresas acontecerem. Hoje estamos aqui com o Maicon. Seja muito bem-vindo, Maicon. Muito obrigado. Obrigado, Daltro. Obrigado pelo convite. E bora bater um papo aí, falar aí de grandes empresas, processo, projeto. E melhoria contínua. Melhoria contínua, é isso aí. E, cara, para quem não te conhece, quem vai ver aqui e não te conhece ainda, faz uma breve introdução sobre você. Fala quem é você, o que você faz, de onde você veio, do que você se alimenta. Boa. Bom, sou o Maicon Manfio. Hoje casado com a Grazi, pai de 2 pequenininhos, Sofia e Davi. Vamos começar pela família ali para entender quem que a gente é de fato. Mas, na minha carreira, inicialmente eu caí na grande mentira de ser bom tecnicamente me daria grande sucesso. Então comecei ali sendo formado em química bacharel. Queria ser um químico, queria ser um cientista para descobrir coisas novas, fazer coisas diferentes. E aí quando eu entrei na indústria, eu vi que o químico que trabalha numa grande indústria, na verdade ele faz sim uma análise, de fato faz algo que tem a química, só que ele faz aquilo 1000 vezes consecutivos. Então ele faz repetição, né? E eu trabalhei numa grande indústria, na Coca-Cola, por muito tempo. E eu vi que o químico lá era muito legal, mas era aquilo todo dia, 1000 vezes. Entendi. Então, me formei em Química pela Universidade Estadual de Maringá. Comecei a trabalhar, de fato, na indústria química. Vi que era uma sequência de coisas repetidas. E aí eu vi que, na prática, a pessoa que conhecia e fazia gestão de pessoas e gestão de processo, ela tinha 2 coisas, né? Ela tinha uma amplitude de visão, ela via aquilo como de forma generalista. Sim. E outra, ela era muito melhor remunerada. Eu vi que muito o cara importante. Que está no operacional, que está ali no dia a dia, não é remunerado como aquele gestor que está fazendo gestão de pessoas e de processo. Então, me formei em Química e comecei a migrar ali para fazer gestão de pessoas e processos dentro de grandes empresas. Isso foi algo que foi muito bacana na minha carreira, porque eu tive a oportunidade de começar em multinacionais, como a Coca-Cola. Eu passei 12 anos na Coca-Cola e depois na 33ª maior empresa do Brasil, que é a CCR, que é uma empresa de transportes. Sim. Que ali tem metrô de São Paulo, rodovias, aeroportos. Então eu fui fazendo gestão de processo e de pessoas dentro dessas empresas, mas de formação mesmo. Eu sou químico. Me especializei em gestão de processos e gestão de projetos pela USP. Então, fiquei ali. E depois dentro, nichando, o nicho do nicho, eu sou especialista em Master Black Belt, que é uma metodologia de redução de custo. Ah, tá. Então, eu sou bom em reduzir custo das coisas. Tá? Dependendo se a empresa é grande, é pequena. Eu me especializei nisso. E na minha carreira ali de 17 anos, eu fiz mais de 490 projetos nessas empresas de redução de custo. Num total ali somando, são mais de 680 milhões de reais economizados nessas empresas. Cara, eu tenho uma dúvida diretamente relacionada a esse número, porque assim, eu conheço bastante gente que trabalha com processo, gestão de projeto, redução de custo, né? Cada um pela sua frente, pelo seu método, e sempre tem esse negócio. Cara, conseguir reduzir tanto o custo de todas as empresas. Cara, como é que você apura esse número? Show de bola. Quando a gente começa a falar de uma área, de uma empresa que tem um escritório de projetos, primeiro ponto, e isso a gente hoje está dentro do nosso grupo empresarial. Eu trabalhei por muito tempo nas multinacionais e hoje nós temos um grupo que implementa processo e projeto em médias e pequenas empresas e também trabalhamos com grandes players. Tá. Mas, de fato, a gente está trazendo essa cultura do grande para o médio e para o pequeno. Legal. Então, o primeiro ponto que o cara tem que ter, o cara tem que ter um orçamento. Qual que é o grande erro hoje das empresas que quando começa a falar de projeto, processo e quantificar isso, o cara não tem um orçamento. Ele não consegue categorizar as despesas da empresa dele. Nessas multinacionais, Coca-Cola, CCR, cara, o cara sabe, ele cria um orçamento para 5 anos. Eu fazia isso. Na CCR, Metrô de São Paulo, ele tem orçamento para 5 anos. Então ele sabe o quanto ele vai gastar, no que ele vai gastar, o quanto que é manutenção, o quanto que é folha de pagamento. Então o primeiro ponto, nessas empresas a gente consegue quantificar porque existe de fato um orçamento para aquela área. Tá? Então quando você tem esse número de orçamento muito apurado,
fica fácil você quantificar. E tem outra coisa também, né? A CCR é uma empresa listada na Bolsa. Nesse mundo, quando a gente vai para as multinacionais, em grandes empresas, cara, é muito indicador, é muito número. O que não é uma realidade no médio e no pequeno. Ali ele mistura um pouco, até pessoa física com pessoa jurídica. Bastante, bem comum. Não tem um orçamento. Mas quando a gente fala, pô, Maicon, quero fazer um projeto, e como você quantifica? A primeira pergunta que a gente tem para as empresas é: tem um orçamento para essa empresa? Se tem um orçamento, beleza. Então, minimamente você categoriza os seus gastos e sabe quanto você vai gastar o mês que vem. Você tem um teto. Você tem um teto. Quando você tem esses números bem apurados, a gente consegue comparar um mês com o outro e com base no que você produziu, aí começa a ter essa diferença e começa a ser o ganho. Mas inicialmente, cara, tenha um orçamento e distribua os seus gastos por área. Muito bem definido. Aí a gente começa a quantificar. Tem muito projeto que nós fizemos em empresa que não tem essa estrutura. Aí fica na percepção, pô, eu melhorei, mas não entra para essa minha conta hoje de reais capturados. Isso aí é só de empresa que realmente, cara, tá lá na DRE, é uma empresa listada em bolsa, ela divulga os resultados e essa melhoria, de fato, apareceu no DRE. E aí a gente coloca para dentro da nossa conta. Fora isso, dos 490 projetos, boa parte eu não consegui medir. Eu acho que se eu conseguisse medir tudo, daria muito mais. E boa parte é projeto que não foi redução de custo. Foi melhoria de experiência do colaborador. Otimização geral. Otimização. Porque tem uma vertente bacana nessa área de melhoria contínua que a gente toca, que tem projeto que a empresa faz para reduzir custo. E, cara, custo é igual unha. Tá crescendo. Não adianta. Sim. A gente sabe que, ainda mais, para cuidar do nosso dinheiro, a gente tem dificuldade. Imagina cuidar do dinheiro que não é nosso, que é o da empresa. A gente sabe o quanto que é difícil no dia a dia. O nosso orçamento, cara, se a gente... pega a experiência, você tá ganhando X, você recebe aumento de 10%. Quem que guarda os 10%? A maioria das pessoas, o que ela faz? Cara, aumentei 10%, eu vou aumentar o meu padrão de vida em 10%. Até em mais, às vezes. Tem mais, né? Tem gente que fica negativo. Mas, cara, as empresas são a mesma coisa. O cara fatura um pouquinho mais, cara, o setor tem um computador, já quer aumentar a tela, já quer pegar uma sala maior. Então, a empresa é normal, vai crescendo, vai inchando e vai crescendo os custos. Aí pode acontecer o que você falou. Pode ser que uma hora o custo extrapole a receita. Então, de fato, ter um controle de custos é super importante, mas nem sempre as empresas querem redução de custo. Boa parte desses projetos era o quê? É a melhoria ou do cliente, de satisfação, ou do colaborador. Tem empresa que tem muito colaborador, muitos cargos, e aí ela tá pensando nisso já. Ela falou, cara, faça projetos que melhorem aqui o dia a dia do colaborador. Conforto térmico, conforto sonoro, para melhorar essa percepção. Então, alguns projetos desses 490, uns eu não consegui medir. Os que eu medi, eu consegui quantificar lá, deu mais de meio bilhão de reais. E alguns projetos, na verdade, não foi para redução de custo, foi para outro tipo de ganho, que seja qualidade, que seja um ganho de melhoria ou satisfação do cliente. De praxe, tá? Quando a gente faz um projeto numa grande empresa, a gente busca 3 vertentes, que é ou a gente quer que aquilo seja mais rápido, ou aquilo fique com uma maior qualidade, ou aquilo reduza custo. Quando vai começar a fazer um projeto, eu sempre falo, você já quer fazer o primeiro? Faz um para reduzir custo, que pelo menos você paga o custo que você teve. Às vezes paga o projeto inteiro. Às vezes paga o projeto inteiro. E quando não, né? Quando a pessoa, já estamos... É uma empresa que tem uma margem muito alta, então já vai para a segunda camada, que é melhorar a qualidade ou melhorar a rapidez de fazer as coisas, né? A agilidade do processo. Então entra num balaio ali de melhoria, que é o que a gente tá. Então são essas 3 vertentes: tempo, qualidade e custo. Normalmente. Cara, a gente muito legal. Porque o nosso trabalho até acaba tendo um paralelo, porque é muito comum. Eu tava falando isso esses dias com um colega. Porque muita gente contrata a gente, algumas empresas contratam a gente, não pensando numa melhoria para fora, mas numa melhoria para dentro. Sim. Olhando para clima interno, olhando para entrega, fala, cara, eu quero alinhar, eu sinto que a gente entrega pra caramba, mas o cara que bate aqui na porta, ele não tem a menor ideia que eu tô entregando isso tudo. Ou um alinhamento de cultura interna, uma otimização, redução de turnover.
redução de rotatividade de funcionário é um negócio que você também deve ter que lidar com isso Ó, eventualmente. a gente já pegou empresa, cara, que tem um turnover de 40%. Então, assim, a cada 10 colaboradores, 4 pedem demissão no mês. Ô, louco. Entendeu? Como que você mantém uma área que tem 40% de turnover? Não. E aí, quando você vai investigar, tem de tudo. Tem o clima, que é ruim, tem o gestor, que é ruim, tem a condição de trabalho, que realmente é ruim mesmo. Às vezes salário também. Salário é ruim. Para você também, teve um projeto que nós fizemos que a percepção do salário estava errada. A empresa tinha muito benefício plano de saúde. E o cara, no final, ele saía para ganhar, tipo assim, numa empresa para ganhar R$100 a mais, só que ele não colocava na conta os benefícios. Então, olha, o plano de ação desse projeto foi, cara, vamos fazer uma cartilinha e explicar o quanto de fato ele tá ganhando aqui dentro. Porque ele tá saindo, e na pesquisa de desligamento, ele saía por causa de, no final, R$80. Só que ele não entendia que o plano de saúde dele é um plano de saúde que está custando quase metade do que ele ganha. Entendeu? Então a gente colocou isso. Um simples fato de ter uma cartilinha explicando o salário dele reduziu o absenteísmo e o turnover muito. Entendeu? Então tem coisa que, cara, não precisa investir muito, é só parar e analisar. E é algo bacana que nós falamos nesses projetos de melhoria que normalmente o plano de ação e a solução já está dentro da área, cara. Sim. Quando o pessoal me contrata e contrata a nossa empresa para fazer projeto de melhoria, os caras acham que a gente vai achar, tipo assim, tirar o coelho da cartola e vir com um negócio mágico. Vai inventar um milagre. Vai inventar um milagre. E aí a gente vai lá e fala lá com o João, que tá lá há 30 anos na empresa. Só que é o seguinte, ninguém deu ouvido ou voz pro João. Santo de casa não faz milagre, né? Aí a gente vai lá conversar, faz o diagnóstico, aí o João chama no canto e fala o seguinte, cara, tô com uma ideia aqui. Só que é o seguinte, já falei ali, talvez ele falou pro gestor que trabalhava há 10 anos atrás, o cara não me ouviu, esse cara recebeu um bloqueio ali de iniciativa, ficou retraído, e normalmente as melhores ideias já estão nas equipes. A gente só coloca a luz e traz isso para execução e organiza. Isso é bacana, porque quando a gente vai chegar nas empresas, é isso. A sensação é que vai tirar algo mágico, surpreendente, e no final a gente só consegue executar algo que já estava na gaveta há muito tempo. Cara, que legal. Desculpa, eu te cortei, mas assim, é muito curioso porque eu vejo muito paralelo dos nossos trabalhos. Porque assim, beleza, o meu foco é um pouco diferente. Muitas vezes a gente está buscando um diferencial, está procurando alguma coisa nesse sentido. E eu acho que é o mesmo ponto, né? Cara, aquele cara vive a realidade da empresa. Ele lida com o cliente, ele tá lá no processo todo dia, ele tá vivendo aquela empresa todo dia. É evidente que ele entende melhor daquele negócio do que a gente. O que a gente faz é clarear o caminho para ele executar aquilo que ele já quer há muito tempo. Às vezes ele não tem força, às vezes ele não tem voz, às vezes não é prioridade, e ali, como você formata isso num projeto, eu acredito que em projetos de branding, de rebranding, existe isso. Cara, cara sempre teve a vontade, vamos mudar aqui o nosso posicionamento, mas comparado para comprar uma máquina e mudar o posicionamento, fica sempre em segundo plano. Sim. Mas quando de fato isso entra como prioridade, às vezes a ideia do fundador ali, o trabalho é colocar aquilo para execução. É só fazer funcionar aquilo que ele já tem vontade de fazer. Lógico, tem que ter uma habilidade do consultor e do trabalho de lapidar o que ele quer também, que às vezes ele não tem maturidade, às vezes ele quer fazer algo que não faz muito sentido, mas muitas vezes ele traz a gente traz uma estratégia melhor para essa execução. Não, muito bacana, muito bacana. É ótimo porque eu vejo um paralelo. E é consultoria, né, cara? Consultoria é realmente a gente chegar dentro da empresa, entender o cenário, não tem muito o que inventar. Mas você falou das suas empresas. Sim. Me conta sobre as suas empresas. Você bacana. tem 2 empresas? Isso, são... É um grupo. Como é que funciona hoje? Tá, hoje o Grupo MXE ele tem 2 braços. Ele tem o MXE Educação, que é focado em programas de liderança e programa de cultura. Então, a empresa cresceu. Antes era assim, o dono que manda em todo mundo. Aí, o dono já tá com 30 colaboradores. Cara, não dá pra fazer gestão de 30 colaboradores. Sim. Ele começa a criar camadas de liderança. Só que o que ele faz? Ele pega o melhor operador dele e põe como líder. Normalmente é assim que funciona em 90% dos casos. Aquele cara, ele é muito bom tecnicamente, só que ele para a gestão de pessoa, ele é horrível.
Ele não sabe dar um feedback. Tem que dar muita sorte pra acertar isso. Pra acertar os dois. E na prática, você perde um cara muito bom operacionalmente e ganha um péssimo líder. Né? E aí começa um atrito com a equipe, porque o cara não sabe lidar, não foi treinado pra isso. Ele foi bom ali pra estar na gestão dele e fazer a rotina dele. Então, a gente tem programas de liderança para essa primeira liderança que o cara colocou um supervisor, um encarregado, um gerente novo. Vamos treinar esse cara de como que ele dá feedback, do que ele tem que ver agora. Porque normalmente o líder, quando ele vem da base operacional, ele quer continuar no operacional, ele quer continuar dando pitaco e não formando multiplicadores. Então a gente tem jornadas de liderança para treinar esse líder. Isso é o braço do MXE. E também programas de cultura. Aí, de novo, é aquela empresa que cresceu, que o dono, todo mundo trabalha para o dono. Isso é muito comum no Brasil. Você trabalha para quem? Eu trabalho para o João. Ninguém fala, eu trabalho para a empresa tal. Quando a empresa é pequena e cresce, você trabalha para o dono. Se o dono sai, tem grande chance do time se desfazer. Desmonta. Então a gente vai lá e cria um programa de cultura para mostrar para os colaboradores que ele trabalha para a empresa. Né? A empresa é muito acima do dono. Independe se o dono tal, não tal. O dono talvez pode querer sair da empresa e colocar um gestor naquela empresa, um CEO tal. Então, para não atrelar o dono, então, programa de cultura. Em paralelo, nós temos a UpGrow Consultoria, que faz, aí é o braço que eu tenho forte condução, que é programas de projeto e processo. Então, para uma empresa que cresceu e quer desenhar os seus processos, cara, o que é o processo? É o passo a passo, o melhor passo a passo de se fazer aquela atividade. E é muito bacana que a gente roda o Brasil. Ano passado, a gente atuou em mais de 3 mil empresas, pequenas e médias. E aí, é incrível. Você chega numa empresa, tem 2 compradores. Um está sentado aqui e o outro ali. Um do lado do outro. Trabalham há 10 anos. Você pergunta para ele, como que você faz esse processo de compras? Pergunta separado, né? O primeiro fala, eu faço assim, tal. Pego no sistema, pego nessa planilha, mando por e-mail. Você pega a mesma pessoa que faz o mesmo processo, do lado dele há 10 anos, como é que você faz o processo de compra? Ele fala totalmente diferente. Ele não usa a planilha, ele tem o caderno dele, ele não manda por e-mail, ele manda pelo WhatsApp. E aí você vê assim, aí tá lá o dono da empresa achando que o processo de compra deles funciona perfeitamente, mas na prática, quando você... Se trocar o comprador, Se trocar o comprador, ou então assim, tem empresa que gosta mais de comprar do João do que do Fábio, porque esse aqui é mais rápido, esse aqui é mais demorado, esse aqui dá mais preço. Então, não existe um processo formalizado. Então, o que nós fazemos da boa parte dos projetos de processo? A gente vai lá e desenha o melhor processo para aquela empresa, no passo a passo. E, Michael, e para a empresa que já venceu essa barreira? Que aí já entra em empresas maiores, né? A gente tem alguns clientes como o Oxxo, Leroy Merlin, né, grandes frigoríficos. Então, assim, o cara não tem mais que escrever processo. Ele tem uma área que faz isso. Sim. Aí a gente entra na vertente de projetos de melhoria contínua para redução de custo. Que esse cara já tem indicador, esse cara já tem processo desenhado. Aí você consegue medir para... Já tem uma base para fazer redução de custo. Então, numa jornada da UpGrow Consultoria, que é esse braço, a gente, primeiro, se o cara está na fase ali de maturidade baixa, a gente escreve os processos. Se o cara já está numa maturidade maior, ele já tem a capacidade de fazer um projeto de melhoria contínua. E aí existem algumas metodologias. Não quero ser muito técnico aqui, mas a gente tem Kaizen, Lean Six Sigma, 5S. São metodologias validadas pelo mercado que a gente reduz custo, ou melhora a qualidade, ou reduz tempo. Tá? Mas primeiro a empresa tem que ter essa primeira camada de processo muito bem desenhado. Tá? E basicamente, né, na minha jornada ali de 12 anos de Coca-Cola, eu fiquei atuando isso aí, escrevendo processo e fazendo projeto de redução de custo. A FENSA, que era a franquia que eu trabalhava, ela comprava muitas fábricas. E aí nessa coisa de comprar fábrica, a FENSA, que é uma empresa mexicana, ela comprava fábricas brasileiras e colocava a cultura da FENSA. E era uma cultura muito de alta performance, né, de medição, de redução de custo. E eu ficava ali em torno de 1 ano a 2 anos reduzindo o custo. E nesses 12 anos ali eu dei uma rodada, né? Trabalhei em Maringá, Marília, Bauru, né? Teve uma regional de Porto Alegre. E por final ali trabalhei 3 anos na FENSA de Jundiaí, que é aqui onde nós estamos, né? Que é a maior fábrica do mundo.
Então, assim, pra quem fala que a maior fábrica do mundo, é muito legal falar isso, só que a maior fábrica do mundo tem também os maiores problemas do mundo, né? Os maiores BOs do mundo. É legal, maior. É tudo maior. A gente tinha ali mais de 200 caminhões por dia entrando e saindo. Então, assim, ainda só pra você... É meio caótico. Cara, você tá aqui, se você passar ali... Não, passar ali na estrada tá toda hora tudo travado. Você sabe, porque, cara, como que você coloca 200 caminhões numa sequência lógica de carregamento? Um caminhão que você erra a ordem ali, cara, você já bananou tudo. Então, eu passei 3 anos ali fazendo projetos na maior fábrica do mundo. E depois, assumi o corporativo, tá? Tomei conta ali de 10 fábricas no Brasil. E depois assumi ali o desafio de tocar a CCR, que é Metrô de São Paulo, rodovias e aeroportos. Então, foi um BOzinho grande também, né? A CCR, ela compra concessões. Sim. E ela pega do público e vira privado. Isso é bacana, né? Quando você tá falando de algo que é tranquilo, mas fazer isso com o Metrô de São Paulo, que você tem milhões de pessoas que dependem daquele meio de condução no dia, cara, não pode dar errado. Então eu falo assim, muitas das vezes, né, a pressão que eu tinha eu tô fazendo um processo que não pode dar errado, que é aeroporto, rodovia, Metrô de São Paulo, e eu tava representando por muito tempo a maior marca do mundo mais conhecida, a Coca-Cola, né? Sim. Então eu tive a possibilidade de trabalhar nessas empresas e subir um pouco a minha régua. E é isso um pouco que eu trago pro médio do pequeno, né? Talvez o cara não vai ter essa cultura de performance, cara, você tem que construir um processo que não pode dar errado, né? E um pouco dessa cultura foi numa oportunidade que eu tive de trabalhar em 2016 nas Olimpíadas. Legal. Quando eu era colaborador da Coca, a Coca tinha uma pessoa que poderia ir para as Olimpíadas e ela me designou para representar a Coca-Cola nas Olimpíadas como gestor de processos. Então, a gente ajudou a desenhar os processos ali das Olimpíadas Rio 2016. E o mais bacana, que ali, você imagina, estava numa sala, chegou o Comitê Olímpico lá, o presidente do Comitê Olímpico, ele falou, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos as melhores pessoas, as pessoas mais capacitadas do mundo. Tinha russo, tinha americano, cara, tinha europeu, tava lá. As melhores cabeças estão aqui. Recurso é infinito. Ele falou, o Comitê Olímpico, nós temos dinheiro, se você precisar, você vai ter. Precisa instalar a câmera, preciso ter uma geladeira de água. Cara, tem. É recurso ilimitado. Eu só vou pedir uma coisa, nada pode dar errado, tá bom? Saiu da sala e falou, agora vocês desenham o processo que vocês quiserem, o que vocês quiserem, eu só tenho uma coisa, nada pode dar errado. É o sonho de qualquer empresa. Cara, é dinheiro infinito, as melhores pessoas. Só que aí eu percebi, cara, e agora? É uma pressão. Porque existe forte. Sempre a muleta de o que eu queria, você também não. Nunca tem a muleta do dinheiro. Nunca dá pra ter o que a gente. O ideal. E lá deu. Eu falei, cara, agora ferrou. E o mais interessante é que quando você vê, né, a gente ficou 3 meses desenhando os processos antes de começar as Olimpíadas. Legal. Eu ia perguntar isso. Quanto tempo que fica antes? Porque não antes. No dia. Mas aí, cara, eu vou trazer uma experiência que isso virou muito a minha chave, né, de um case das Olimpíadas. Nós desenhamos os processos. Tinha um processo que era para chegar aos mantimentos das Olimpíadas, isso chega de madrugada. Por quê? Quando a Olimpíadas começa, não pode ter aquela visão que tem gente atravessando coisa e tal. Então, tudo é feito de madrugada. Sim. Você tem que encher uma geladeira, você tem que movimentar coisa, só pode até 4 horas da manhã. Depois, como já começam os atletas, começam as filmagens, isso não pode aparecer. Então, legal. Então, a gente assim, vamos encher os containers de refrigerante, de água, na madrugada. Chegou 6 carretas, e qual que era o processo? Chega a carreta descarrega, coloca num container gelado, refrigerado, isso gela, depois pega isso e leva para as geladeiras que tá no campo de futebol, na piscina, lá para os atletas beber água. Cara, num PowerPoint excelente, isso vai dar certo. Metrificamos, tudo certo. Só que é o seguinte, Olimpíadas 2016, Rio de Janeiro, 4 horas da manhã. Se você já foi no Rio de madrugada, tem um negócio que acontece no Rio, cara. O Rio de Janeiro é quente pra caramba de dia
E de madrugada, ele dá um orvalho, dá uma umidade, ainda mais no rio que é muito morro e tal. Sim. Aonde o container parou, tinha uma quantidade tinha um metrinho de grama. E aí é o seguinte, na hora que chegou a empilhadeira com um pallet de 1 tonelada na grama, afundou. E aí é o seguinte, você tinha até 4 horas da manhã para descarregar 6 carretas e a empilhadeira não passava para deixar para dentro do container. E é nessa hora que a chavinha do processo desligou e ligou a chavinha da liderança. Eu juntei os caras lá, falei, pessoal, é o seguinte, não vai dar para descer na empilhadeira, a gente vai ter que descarregar 6 caminhões. Amanhã a gente veio para pôr uma chapa para trazer o container na mão. E aí você vê o quanto que você tem um time, cara, os caras descarregarem 6 caminhão num palletzinho, no packzinho de coca na mão. Eu falei, vamos fazer uma filinha indiana aqui de formiguinha mesmo, sabe aquela formiguinha? Pra transferir do caminhão pra dentro do container. Então ali, eu vi 2 coisas. É muito bom você escrever o processo, mas na prática, cara, por mais perfeito que seja, vai dar algum... Pode dar merda. Pode dar merda, pode dar BO. E ali, a chave do processo pra liderança tem que ser virada. Cara, dá pra resolver, mas ali eu precisei contar e falar pros caras, a gente tem até 4 da manhã pra descarregar os caminhões. Se não colar isso, imagina, o cara dos 100 metros rasos lá, chegar na janeira, não tem água pra ele gelada. Cara, não tem como. E deu 4 horas da manhã, não pode mais andar com movimentação. Vamos descarregar na mão? E aí a gente juntou o time lá, todo mundo, ferrou, mas, cara, vamos lá, vamos junto, bora. E aí o que eu vejo que processo e liderança tem que funcionar o tempo inteiro, porque por mais perfeito que seja o seu processo, existe o risco, vai... Quem colocou o container lá, cara, ele nem contava que aquele 1 metro de terra, na hora que uma empilhadeira de 3 toneladas com um pallet de 1 tonelada passasse por cima, a roda ia afundar e não ia dar para passar por ali. Então, todo aquele processo desenhado foi por água abaixo e naquela hora, gente, vamos atuar como liderança e vamos fazer. Então, são cases assim que dentro do meu repertório, da minha carreira, né, eu vi, cara, você precisa estar preparado para as 2 coisas. Para escrever um bom processo e para na hora ter um líder, porque eu podia muito bem olhar, não, ferrou, não tem como, não vai dar pra fazer, e aí seria o maior impacto das Olimpíadas de não ter água gelada, não ter bebida gelada pros atletas, ou então, cara, fechou, vamos descarregar 6 caminhões na mão. Aí foi legal. Muito bom. Um dos cases ali de Olimpíadas, e fora que, cara, assim, eu tive a oportunidade de ver o Phelps nadando. Foi a última corrida do Bolt. Quando você tá num ambiente de... Assim, eu vejo o quanto... O brasileiro, ele gosta muito de Copa do Mundo. Mas o mundo, em si, ele gosta mais de Olimpíadas. Eu não sabia, cara, assim, o quanto que um europeu, que o americano, ele gosta das Olimpíadas. O americano o americano, o europeu nem tanto. O europeu, eu tinha lá... Eu conversei com europeus que o vô dele... ia nas Olimpíadas, todas, assim, o vô foi em todas, o pai foi em todas, e a terceira geração que vai o pai, o vô e o cara tava levando o filho. Então, assim, aonde tem a Olimpíada, é tradição da família os homens participarem das Olimpíadas. Porque, cara, a gente vê que é uma cultura de alta performance mesmo. Sim, de fato. Quando você tá num ambiente extremo de alta performance, que a pessoa se dedica para aquilo que é tempo, é metrificado, a gente vê que tem culturas europeias, cara, que os caras vivem isso e gostam muito de presenciar isso. Aí a gente vê um pouco da nossa cultura, que não é tão assim, né? A gente gosta mais do improviso. Do improviso. Por isso que a gente tem muito a ver com futebol. É mais do improviso, é mais algo de... não tão de meritocrático, mas talento. Tipo Sim. assim, e a gente vê que Olimpíadas é muito, cara, de dedicação, de treinamento. E aí eu fiquei abismado o quanto que o mundo dá valor para as Olimpíadas e a gente não dá tanto... É mais um evento esportivo. É mais um evento esportivo, legal, mas assim, tal, você não conhece uma família que é a terceira geração que segue as Olimpíadas. Uhum. E o europeu e o americano, tanto que tem o PIN das Olimpíadas, você viu os bonés das pessoas, tipo com o cara lá, Barcelona 92, França 93, os anos olímpicos, sabe? Uhum. Então, caramba, o cara já tá na, sexta Olimpíadas dele. E aí eu entendi que ter um pouco dessa cultura de performance também dos outros países por ter esse ambiente de Olimpíadas. E eu tive o prazer de poder viver
Olimpíadas que, cara, é algo... E agora, assim, o que eu penso na minha vida? Com meu filho de 3 anos, crescendo um pouquinho, cara, eu vou querer, em algum momento, a Olimpíadas for em algum país, pegar ele e levar ele pra ele ver. Tá no ambiente, né? Cara, que é um ambiente de alta performance. É um pouco do que eu vivi nas fábricas, né? Que ali já era muito monitorado, tem indicador, buscar eficiência o tempo inteiro. E eu vivi isso nas Olimpíadas, onde a eficiência é a medalha de ouro, prata e bronze. É meritocracia pura. Não adianta você chegar lá com muita vontade. Cara, você tem que ter treinado pra caramba. Teve um case interessante que eu participei do levantamento... eu era gestor de processo do levantamento de peso. E aí tinha cara, eu não vou me recordar, o levantador de peso era num país do Oriente Médio, sabe? Quistão, alguma coisa quistão lá. Lá tem tudo quistão. Esse país era um sheik. Era o primeiro atleta do país nas Olimpíadas que tava numas Olimpíadas. O que o sheik fez? O sheik deu feriado num país. Era um país pequenininho lá, mas tava feriado. O sheik mandou a família inteira do cara pra ver a prova. O sheik mandou oftalmologista. Cara, o sheik mandou tudo. Tipo assim, da mesma forma vai ter tudo que você vai ter tudo, sua família vai estar lá e eu vou dar feriado no dia que você for levantar o peso. Pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. Eu olhei pra aquele cara, eu falei, cara, eu não quero ser esse cara hoje. Nas costas dele, né? Que era a primeira chance desse país ter uma medalha, tipo, de aparecer. Então o sheik falou, cara, vai ser a primeira chance da gente aparecer num farol de medalha. E aí o cara pegou em segundo lugar. Mas deu bom. Legal. Apareceu porque uma medalha de prata, tem vários países que só ganham bronze ou não ganha. Se o cara ganha uma de prata, aparece o nome do país. Sim. Lá no ranking das medalhas. E aí, mas assim, no fundo eu pensei, cara, eu não quero ser esse cara hoje não, hein? Que esse cara, ele deve estar com o peso de um país nas costas. Não é? Literalmente carregando o país inteiro nas costas. Cara, sensacional. E... voltando um pouquinho para a sua trajetória, como é que foi esse processo de transição? Porque você trabalhou muito tempo em empresa e agora você tem as tuas empresas. Da onde que veio essa ideia? Como que começou essa ideia? Qual foi a empresa que veio primeiro? Qual que foi o teu plano? Né? Legal. Imagino que você tem o cara de processo já tinha um plano lá no começo. Eu tinha um plano, mas o mais bacana, como eu fiquei muito tempo nesse mundo de multinacional, mundo corporativo, fazendo projeto, buscando eficiência, eu me acostumei com esse mundo. Então, assim, falar de processo, indicador, performance, projeto era muito comum. Sim. Quando eu saía da minha bolha, eu ia para um amigo meu que tinha uma empresa, e eu falava, cara, você tem algum projeto Lean Six Sigma lá? Ele fala, cara, quê? Eu falei, não, cara, me mostra o seu processo, eu posso te ajudar. Ele, cara, que processo? Eu falei, cara, você não tem uma empresa há 20 anos? Tenho, há 20 anos. Cara, você não tá bacana com resultado? Tô com resultado. Eu falei, cara, você não tem nada disso? Por quê? Aí eu percebi, eu vivia numa bolha, cara. Eu vivia numa bolha de grandes empresas, do gigante, que ele estrutura, ele tem planejamento, ele tem orçamento. E aí eu começava a falar com pessoas que estavam empreendendo, com empresa. E aí eu comecei a participar, né, de alguns programas, imersões que tinham empresários. E eu começava a falar e tudo que eu falava pro cara era uma novidade. E aí eu percebi, cara, existe um mercado aqui que eu, na minha inocência, achava que isso era comum, mas não é comum. Eu tenho uma habilidade de criar processo, fazer projeto, que 1% das empresas têm hoje no Brasil. Talvez as listadas na bolsa, uma governança que poucas empresas têm. E aí, muitas pessoas começaram a me acionar e falaram, pô, cara, você consegue vir aqui e me dar um apoio, então? Eu comecei a me posicionar um pouco nas redes sociais, falar mais disso. Hoje eu tenho um LinkedIn muito forte, que eu falo de processo, projeto, dessas metodologias. Eu tenho um Instagram também, tenho o nosso canal no YouTube que hoje, mas antes eu participei de algum podcast falando de processo e projeto. E aí algumas pessoas, pô, você consegue me ajudar nisso? E aí consegue me ajudar? Eu falei, cara, vai chegar uma hora, e chegou essa hora que eu encontrei um propósito que eu desmistificar esses processos das grandes empresas que têm alta performance e conseguir colocar isso em empresas que não têm. Inclusive, a gente tem um cliente, e não é só empresa nova, tem um cliente nosso que tem há 70 e poucos anos de empresa.
E ele não tem uma governança ainda, não tem um processo desenhado. É que o Brasil, cara, a gente fala assim, o Brasil é uma terra de oportunidade. Sim. É uma terra de oportunidade. É tão grande o buraco de produtos e de margem que nós temos, que mesmo uma empresa que não está performando bem, tem resultado. Sim. Só que sim, se ela parasse e organizasse, ela ia ter 3 vezes mais resultado. Só que a gente também tem a comodidade também de, tá bom, tô aqui, estagnei, e a gente tem um cliente assim, de 78 anos, e agora ele entendeu esse mundo, e aí a gente vem com essas boas práticas, essas grandes multinacionais, e hoje nós temos um time de consultores. Os nossos consultores são de mercado, são pessoas que atuaram 20, 25 anos em grandes multinacionais, e a gente desenvolveu um método, um passo a passo de como implementar processo dessas grandes multinacionais em empresas menores. Porque também isso é uma dificuldade. Muita empresa menor, não é que ela não quis, ela já tentou, mas tentou certo. De uma maneira errada. Então a gente validou um método, igual eu falei, ano passado atuamos mais em 3 mil empresas. Então a gente tem cases e sabe muito bem, se um cara tem uma empresa, o que tem que ser preparado antes de colocar processo? Muitas vezes é uma governança familiar, é o pai com o filho, com o filho, com o tio. Opa, vamos organizar os cargos primeiro, porque as empresas são familiares, tem ali o núcleo familiar, mas não está claro os cargos dessas pessoas. Então, o que a gente fez? Na transição, né? Eu comecei a entender que o que eu fazia é algo que 99% não tem. Começou a vir demanda para a gente ajudar as empresas, e eu entendi o meu propósito mesmo, que é, cara, como que eu coloco uma produtividade, melhor eficiência das empresas brasileiras? Porque é alarmante, mas 86% das empresas do Brasil já tentou melhorar o seu processo. Só que somente 30% deu certo. Isso é um dado do Senai. Que ele pergunta para a empresa, você já tentou melhorar? Porque às vezes tentou. E o que aconteceu? 30% dá certo, porque o cara faz de uma forma errada. Ele contrata um cara de uma empresa grande e tenta colocar na força. Tipo, o cara é médio, pequeno, contrata um cara de uma multinacional e fala, cara, faz o que você faz lá aqui. Esse cara, ele vai sofrer a vida inteira. Vão apanhar os dois. Vai apanhar os dois. A empresa não vai conseguir implementar e o cara não vai conseguir fazer o que ele fazia na multinacional. Então, a gente fez um método de 3 fases que de 6 meses, né, dependendo também da empresa, de 3, 6 ou 12 meses, nós implementamos esse processo. Essas boas práticas de mercado para trazer produtividade, redução de custo e eficiência para essas empresas. E aí um pouco do propósito, entendeu? Tava muito confortável. Para mim, cara, no mundo corporativo, você ser gerente de multinacional, tinha muito benefício, tinha carro, tinha bônus. Só que o que pegou mesmo foi eu entender que existe um propósito de, cara, e se o que eu tenho para falar com as empresas, isso melhorar o Brasil de fato, sabe? Fazer com que as empresas, aquelas que querem melhorar, de fato consigam melhorar, né? E aí entrou um pouco do meu propósito e hoje a UpGrow e o Grupo MXE Educação faz isso. Traz boas práticas de mercado para implementar processos e projetos em médias e pequenas empresas. Pô, bacana. Então, propósito também. E puxando a sardinha um pouco pro meu lado, porque eu não poderia deixar de fazer isso. Cara, uma coisa que eu percebo é a seguinte. A gente atua com empresas de médio e grande porte aqui na Salcio. E eu vejo o processo como um fator extremamente relevante para proteção reputacional da empresa. Porque assim, beleza, a gente vai lá, implementa um projeto, traz o posicionamento, monta o projeto, muda o discurso da marca, só que se a entrega não funcionar lá no final, essa reputação vai por água abaixo. Sim. E reputação a gente sabe que, marca é reputação, como a gente trabalha, mas caiu a reputação, você perdeu tudo que você tinha construído. 5 anos para construir e 5 minutos para destruir. Como é que isso afeta no seu trabalho? Como é que você enxerga isso? Porque você acaba sendo para essas empresas um guardião da reputação deles. Sim. Também, né? Quando a gente fala de marcas, e aí assim, eu tive a oportunidade de viver mais de 10 anos numa das marcas que, cara, mais valiosa do mundo. Coca-Cola, não tem custo. Quanto que hoje, se você estampar em qualquer lugar Coca-Cola, você muda o patamar de qualquer outra marca. Só de estar do lado, Coca-Cola.
Tanto que eu lembro que o orçamento de marketing... Cara, a Coca, de fato, é uma empresa gigantesca. Só que, ainda assim, ela investe milhões e milhões de reais em marketing. Para manter reputação. É fundamental. E aí, o que na nossa parte de processo nós construímos nessas empresas? Cara, assim, é realmente uma cadeia de ajuda quando dá ruim. Eu estava... Não sei se você lembra, em 2014, teve o que da Coca-Cola? O rato da Coca-Cola. Uhum. Que a Record foi lá... Você lembra dessa entrevista por cima ou não? Eu lembro do caso do caso, rato da Coca. Cara, foi a primeira vez que a Coca ela tem lucros consecutivos há 58 anos. Então você imagina uma empresa que ela é a maior share do mercado, só que no ano seguinte, qual que é a meta? É lucrar mais que o ano passado. Então assim, você ser a maior e aumentar os seus lucros há 58 anos consecutivos é um desafio. Por quê? 58 anos, teve guerra, teve política, teve tudo. Teve tudo. E não importa o que teve, a gente aumentou a margem nos 58 anos. Só que, nesse caso, do rato 2014 Coca-Cola, a Record fez uma entrevista com um cara e esse cara tinha problemas de motor e do nada ele apareceu com uma garrafa com um rato dentro. E a Record falou isso, essa pessoa... E misturou tudo. Ela misturou um cara que tinha deficiência física, segurando uma garrafa da Coca, não explicou direito. Quando o grande público viu isso, falou, cara, ele tomou Coca e ficou assim. Mas não, ele era de nascença, ele já tinha deficiência motora. Deu tudo isso. Aí o que na prática, startou dentro da empresa? Toda uma cadeia para previsão de gestão de risco, gestão de crise, entendeu? Quem que vai falar, quem que fala. Eu lembro que foi tantas ações tomadas que teve até um treinamento dos colaboradores para falar com a família. Porque, cara, isso alastrou de uma forma o rato da Coca. Sim. Então, assim, cara, quem são as pessoas que podem... antigamente, em 2014, não era tão forte uma rede social. Não tinha um influenciador que, vamos pagar esse cara, que esse cara tem canal de distribuição. Chega em 10 milhões de pessoas, né? O que a Coca viu? Cara, a gente tem 22 mil colaboradores. Vamos treinar eles. E esses 22 mil, ele tem pai, mãe, filho, ele tem tia, tem filho. Se ele disseminar para 15... tem uma rede de pelo menos 20 pessoas. De 20. E esses 20 vai chegar tal... Então, numa das cadeias de crise do plano de ação, foi treinamento de colaborador. E aí, como processo a gente faz? A gente pensa só quando dá errado. O que nós fazemos? Então, ali teve todo um plano, um processo para ser feito para reduzir o impacto na marca. No final... Cara, era fictício, foi provado que ele conseguiu tirar a tampinha e colocar alguma coisa lá dentro, só que a Record não voltou lá pra falar isso. Nunca faz isso. Não voltou lá pra falar que ele perdeu a audiência, entendeu? A Record só fez a primeira parte. Ele tá processando a Coca-Cola por isso, e ele tá todo deficiente físico, não explicou que ele já tinha, não tinha, uma coisa com a outra. Só que não voltou. Então, cara, foram uns 24 meses, 2 anos, trabalhando pra tirar essa percepção do rato da Coca lá de 2014. Então, uma das estratégias é a gente criar, cara, depois que acontece isso, até onde vai a cadeia para você proteger essa marca? Nesse caso, foi até um treinamento dos colaboradores para ser quase um branding ali para falar para as famílias. Sim. Né? E aí a gente fez cartilinha, entendeu? Porque esse cara levar para a família a cartilinha do processo de fabricação. Porque a Coca, de fato, ela vem pequenininha. Não tem como na fábrica entrar alguma coisa, porque ela é soprada na máquina. Então, não existe uma garrafa antes. Ela vem... E as pessoas não sabem disso. Ela acha que a garrafa vem pronta e fica vazia, sem nada. Não acontece isso. Então a gente treinou... Não funcionaria isso logisticamente. Não tem como o rato entrar antes. Não, que ele falou que foi no estoque. Não faz sentido nenhum. E tem também um raio-x da tampinha que dá pra ver que saiu, entrou. Então na prática, a gente blinda. Cara, são um plano gigantesco. Só que para tirar isso do papel, tem que ter um processo, tem que ter todo um plano. E aí é um pouco da minha área lá, que era um escritório de projetos e processos, a gente implementava. Tá? Nessa parte foi um case bem bacana de gestão de marca. Teve também case em aeroporto, case em metrô de São Paulo, né? Rodovia, quando tinha acidente muito forte em rodovia. Sim. Então a gente tinha todo um plano de proteção de marca.
E era o meu setor que conduzia isso. Mas, de fato, tudo que pode acontecer já está escrito. E aí é algo que eu vejo pouco hoje, que as empresas pensam assim, se der errado, eu vejo o que eu faço. As empresas maiores, elas já têm isso preparado. Cara, se der errado... eu faço isso. Eu já faço isso. Porque na hora do desespero, cara, pode acontecer tudo. Não, e a maior chance que você tem é tomar uma decisão errada. É tomar uma decisão errada. A probabilidade é você tomar uma decisão errada. E aí tem aqueles... a gente fala que é os da Atena da vida, aqueles pinga-fogo, que assim, só espera um vacilo seu pra chegar um cara lá com o microfone, e aí você pega um colaborador, alguém que não tá preparado pra falar... E só piora a situação. Então já tá ruim. Joga gasolina no incêndio para apagar. Então a gente prepara. Então tem todo um procedimento, um processo desenhado para crise. E aí a grande sacada que eu vejo dessas grandes empresas é que tá tudo preparado. Né? A gente já teve fábrica que teve vazamento de amônia. Cara, vazar amônia é algo perigoso e tal. Então se a gente não tem pessoas preparadas para falar com a mídia de um vazamento de amônia... é capaz de você nunca mais recuperar a marca, é capaz de... essa empresa matou pessoas, vira assassino. Passivo gigantesco. Passivo gigantesco. Então, uma dica ali, cria os processos e isso aí. Force esse cara, o que pode dar errado na minha empresa? Pensa antes. Né? Já prepara. E quem que se der errado? Quem que eu aciono? Quem que fala? Quem que é o porta-voz? Qual que é a cadeia de ajuda? Como que eu blindo a minha marca? Tá? Porque ninguém acorda de manhã e fala assim, vou fazer uma coisa errada. Ninguém, não, cara. É mesmo. Ninguém faz isso. Só que a gente é ser humano e pode acontecer. Máquinas quebram, pessoas erram e pode acontecer. Então esteja preparado para proteger sua marca. Perfeito. Estamos caminhando para o fim do nosso papo aqui, infelizmente. Tá legal, aprendi uma porrada de coisa. Vou implementar. O que você pensa para o futuro da UpGrow, da MXZ Educação, do grupo MXZ? Como é que você enxerga o futuro desse grupo que você vem construindo aí nos últimos anos? Não, legal. O que nós temos? Né? A gente é um produto nosso hoje de consultoria, ele é muito personalizado. Então a gente vê que quando a gente tem um produto muito personalizado, que precisa de uma maturidade, de um nível de consciência muito forte para você querer melhorar a gestão, né? E o mais bacana de tudo que é o seguinte, gestão é a atividade que mais remunera no mundo. A prova disso é que você sabe qual que é a maior empresa do mundo? Hoje, dá um chute aí. Na sua visão, o que você acha que é a maior empresa do mundo? Maior empresa em que sentido? De valor listada na bolsa que tem mais valor. Cara, eu deveria saber isso. Bom, apesar que a gente não tá falando de marca, a gente tá falando da marca mais valiosa. Mas o que tem hoje? Vai lá, tem Apple, das últimas Tesla, KPMG. Sim, são empresas. Só que a maior empresa do mundo, de fato, listada na bolsa, é uma empresa que não é nem uma dessas. Ela faz gestão das empresas. Ela vale 10 trilhões de reais. Tá? É uma empresa que ela faz gestão das outras empresas. Então, ela é listada na bolsa, vale 10 trilhões. Ela não é famosa, não é uma marca, porque ela tem um sistema que só gerencia indicadores de empresa e ela faz investimentos em empresas com base nos indicadores. Então, hoje, a empresa que tem o maior valor listada na bolsa, ela só faz gestão e só mexe com o indicador. De fato, ela não tem empresa nenhuma. Né? É uma empresa listada na bolsa. Cara, me fugiu o... Depois a gente bota... Depois a gente pesquisa. Pesquisa e põe aqui o nome da empresa. Ela vale 10 trilhões de reais. Ela é mais que o orçamento que o Brasil gera no ano. Porque ela faz gestão de empresa. Então, a gente vê essa maturidade da gestão das empresas, as empresas não têm. Então, o que o grupo MXZ está fazendo? A gente quer levar esse nível de consciência para as empresas que a empresa que faz gestão das empresas, ela tem muita chance de dar certo. Então, hoje, esse nível de maturidade é difícil ter. Então, a gente quer trazer produtos que sejam mais acessíveis e que, cara, como que a gente conscientiza o empresário brasileiro que fazer gestão traz muito resultado para ele?
Então a gente quer tornar mais acessível esse mundo de fazer gestão nas empresas e que gestão, sim, é algo que dá retorno, que você investe e é metrificado. Não é algo que... pode ser que você invista na sua empresa, vou fazer um prédio novo. Nem sempre fazer um prédio novo vai dar mais retorno financeiro para você. Sim. Mas investir em gestão é para dar retorno. Então a gente quer trazer mais maturidade para esse empresário e produtos de entrada para ele começar a sentir o gostinho de fazer gestão. É que o que está na cabeça do empresário? Isso é coisa de multinacional, isso é coisa de empresa grande. Ou eu tenho que estar faturando muito, ou eu tenho que perder muito. Porque é duas coisas que o cara é tocado, né? Ou ele tá no céu, ou ele tá no inferno. O cara que tá no meio ali, cara, no momento exato para fazer gestão, ele não tá pensando nisso ainda. E aí a gente tem a nossa máxima, né? Que não existe o momento certo para melhorar a gestão da sua empresa. Não existe. Tem gente que pensa assim, não, tá muito corrido, tô com muito pedido. Cara, nunca vai ter o momento certo para você melhorar a gestão da sua empresa. O momento certo, a gente fala que era ontem. E da mesma forma, eu acho que marca, né? Melhorar a marca. Mesma coisa. Não tem, cara, era ontem. O momento mais adequado já passou. Investir na sua marca, investir no seu brand, investir no seu posicionamento de marca, cara, porque, por exemplo, a Coca-Cola, se você somar todas as fábricas da Coca, cara, isso é mínimo em relação à marca Coca-Cola. Ela vale. Então, assim, a grande diferença das empresas, aí ela entende que, cara, quando eu faço gestão e quando eu me posiciono como uma marca forte, isso dá muito mais ROI, muito mais retorno que eu investir no meu patrimônio físico da minha empresa. E tem muita empresa hoje que investe muito em maquinário, que investe muito em sede. Cara, faz parte, é bacana, mas pega uma parte desse orçamento e começa a olhar para os seus processos, olhar para sua marca, começa a trazer essa clareza, porque no final do dia, o seu prédio, ele chega um valor, mas ele não vai dobrar de valor. Ele tem um teto. Ele tem um teto. A sua marca. Aí é algo que não tem limite. Perfeito. E um case prático, isso aí aconteceu comigo. 2011, lá na fábrica de Maringá, nós construímos a fábrica de Maringá. Valor, 140 milhões de reais para construir a fábrica. Nesse ano, era Spaipa e a Fensa, que depois eu me tornei da Fensa, né? Uhum. Ela comprou a Spaipa. E isso é público, se você for no Google, colocar valor da venda da Spaipa de Maringá, tá lá, 1,8 bilhões de reais. E eu vivi na prática, porque como eu estava construindo a fábrica, eu sabia que a fábrica custava 140 milhões de reais. Na minha mera ingenuidade, eu falei, cara, os caras vão pagar o quê? Uns 170, tá? 200 um ágilzinho, no máximo. 200 no máximo. E os caras pagaram 1,8 bilhões. E aí, eu cheguei pro meu diretor, né, na minha mera inocência, eu falei, cara, o que aconteceu? Assim, o brasileiro é muito esperto. Os mexicanos veio aqui. Como que os caras vendem um negócio 20 vezes do que vale? Porque eu tinha aquela mentalidade de, cara, a empresa vale o que tem. Vale essa mesa, vale essa cadeira. Vale o ativo tangível, e aí, físico. O diretor, né, Rogério Bessa, 16 anos de Ambev, ele falou assim, cara, eles compraram o equity. Hoje, com Flávio Augusto, com internet, todo mundo sabe o que é equity. Sim, sim. Em 2011, um cara chegar pra você e falar que comprou o equity, eu falei, cara, vocês deram livro. Eu falei, cara, vocês deram foi um golpe nos mexicanos aqui. Ele, não, cara, ele comprou o equity. Primeiro, a Fensa não é boba. Você acha que um grande grupo desse, gigantesco, joga dinheiro fora? Joga fora? Não. Eles compraram o equity, que é o quanto de margem que a empresa fatura por um múltiplo. Eu falei, mas e essa fábrica? Ele falou, não, essa fábrica nem entra na conta. Nem entra. E eu falei, fração, como assim? E aí, lá em 2011, eu ouvi a primeira vez falar de equity. Depois, lá em 17, 18, veio Flávio Augusto. Sim. Fez o livro, falando... Aí, hoje, todo mundo quer... Não, minha empresa vale o equity, valuation e tal. Lá em 2011. E eu vi isso na prática. Achei que era um golpe, mas na verdade eu vi o valor da gestão. E aí ele falou, cara, aqui a Spaipa, a fábrica de Maringá, faz uma gestão muito boa. Então a Fensa, no final, ela comprou a gestão. Aí na prática eu vivi que, cara, gestão tem muito valor e marca tem muito valor também. Então você empresário aí que tá com seu orçamento... Eu que disse. Eu vivi na prática. Eu falei, eu tô trazendo a minha experiência. Eu não li nenhum livro. Eu tô trazendo assim, de fato eu vi que a gestão
vale 10 vezes mais que o ativo e ter uma marca forte, o seu ativo pouco importa, se sua fábrica vale 100, 200, a sua marca é infinitamente mais valiosa do que qualquer patrimônio físico que essa empresa tem. Hoje é o maior ativo que você pode ter, ele é justamente intangível. Ele não é mensurável, não é colocável no... Você não pode colocar lá numa continha e falar, não, tem uma mesa, tem um livro, tem isso. A marca você não coloca e ela não tem teto. Quanto melhor você trabalhar, quanto mais você construir, mais longe ela vai, mais ela vale. Pô, maravilha. Estamos chegando no final do nosso papo, cara. Não, se deixar eu falo. Você viu que se deixar eu falo, fala até amanhã. Eu adoro ouvir, então juntou dois. Mas temos que finalizar. Cara, obrigado pela presença. Valeu por ter vindo. Foi um papo incrível. Espero que a gente faça um 2.0 futuramente aí. Cara, deixa os teus contatos, tuas redes sociais, das suas empresas. Deixa o material para o pessoal chegar em você, falar com você, te chamar lá para bater um papo. Eu falo bastante itens de gestão, processo, indicador na minha rede social, no Instagram principalmente. Então é Maicon Manfio no Instagram. Meu LinkedIn também é muito forte. Ali eu sou um pouco mais técnico, né? Porque o LinkedIn é uma rede que permite fazer isso. Então, se você quer saber mais de metodologias Lean Six Sigma, metodologias de melhoria contínua, no meu LinkedIn eu faço também, Maicon Manfio. E nós temos as duas redes sociais das empresas, tá? A Upgrow Consultoria, que é focada em projeto e processo, e o MXZ Educação, que também tá ali, traz mais de cultura e liderança. Maravilha, eu vou colocar todos os links na descrição do vídeo para que as pessoas possam chegar em você. E você que ficou até aqui, ficou até o final aqui do podcast, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.